Você pode economizar pelo menos um ano de estudo para os grandes concursos de TRTs que nós teremos em breve, se você seguir o passo a passo que eu vou te ensinar nesse vídeo. E assim você pode passar de primeira. Isso daqui não é um teste, eu vou contar para você o passo a passo que eu usei para passar no meu primeiro concurso público em geral, que foi o concurso do MP de São Paulo, e também que eu usei para passar no meu primeiro concurso de TRT para técnico e no primeiro que eu fiz também para analista quando eu ainda estava no meio da faculdade. E eu vou explicar como que você vai seguir esse passo a passo com base na melhor área dos concursos que nós temos agora. A área de tribunais do trabalho é a próxima que vai bombar. Teremos 8 concursos até o meio do ano que vem. Então eu vou mostrar esse passo a passo com base na melhor área para você começar hoje. Então vem na minha, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Primeiro, eu quero que você entenda que eu sempre recomendo que você divida o estudo para concursos em 2 blocos. Primeiro bloco, o bloco das matérias básicas. Sabe aquelas matérias que você já estudou no ensino médio, que todo mundo estudou? Português, matemática, raciocínio lógico matemático e informática. No caso dos TRTs, nós vamos trabalhar principalmente com português e raciocínio lógico matemático. De acordo com os últimos 17 TRTs que nós tivemos, esse foi o grande padrão nas matérias básicas. E aqui, já dando um spoiler, eu recomendo que você estude só por questões. E o outro bloco que você vai estudar é o bloco das matérias específicas. E nesse bloco, eu recomendo que nesse momento, principalmente se você for um iniciante, que você estude metade do tempo com um material adequado para o seu concurso, e eu recomendo que você siga com os materiais enxutos, e a outra metade do tempo com as questões, principalmente é claro, com base no histórico recente de TRTs. E nesse bloco de matérias específicas, eu estou falando de direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, administração pública para técnicos e para analista, todas as matérias de direito que eu falei aqui, mais direito civil e processo civil. Esse daqui é o grande padrão dos últimos TRTs. Vamos agora falar sobre esse estudo para as matérias básicas. Presta atenção nisso. Se você, nesse momento, quiser seguir com aquele estudo tradicional, se você entrar em um cursinho, você, em português, em raciocínio lógico matemático, terá pelo menos umas 100 horas de videoaula, né? Isso daqui, sinceramente, vai atrapalhar até seu desenvolvimento. Primeiro, a sua prova vai ser escrita. E a grande maioria dos concurseiros tem problemas na hora de aprender qualquer conteúdo e de bem em uma prova, porque não tem interpretação de texto. Isso daqui é algo que você só pega com a prática, com o estudo de material escrito. Na prática, eu recomendo que você tenha um material escrito adequado para a realidade da prova. Lembre-se que você não vai ser um professor de português. Quem passa no concurso é quem mais acerta questões, não quem sabe todas as teorias de português. A prova, hoje em dia, é muito prática. Ela vai pedir uma interpretação de texto muito pesada e algumas regrinhas básicas que você tem que aprender. E isso daqui é aplicado no mundo real dos concursos, ali em questões que tem um padrão muito claro. Então, nas matérias básicas, português e raciocínio lógico matemático, eu recomendo que você inverta o processo, que você mergulhe nas questões de português das provas anteriores da FCC, que é a banca que domina o mundo dos concursos, Fundação Carlos Chagas. E também, em raciocínio lógico matemático, a mesma coisa. Você tem que entender um padrão, principalmente nessas matérias básicas, em que nós temos muita teoria e um peso muito menor, uma relevância menor para essas provas, você tem que tornar o seu estudo muito mais prático. Eu recomendo que você fique bom naqueles tópicos que são mais cobrados e que você se alinhe à linguagem da banca. E você só vai conseguir isso daqui estudando com material escrito. Lembre-se disso que eu estou falando agora. Concurseiro competitivo foge de videoaula. Se você entender essa lógica, você não vai precisar passar por 200, 300 horas de videoaula, que vai demorar mais ou menos um ano para você ver tudo, para depois começar a estudar com material escrito, para fazer questões. Isso daqui vai te atrasar um ano. Desde o dia 1, foque nas questões. Eu recomendo que você use as videoaulas como ferramenta de sessão. Ou seja, imagine só, você fez uma questão da FCC sobre CRAS. Você ficou com dúvidas, você foi tirar essas dúvidas com material escrito. Eu recomendo sempre os materiais enxutos do Aprovação Ágil. De português para concurso, está disponível no aplicativo do Aprovação Ágil. Quem tem acesso ao nosso curso de TRT sempre tem acesso a esse conteúdo como um bônus também. E aí, eu recomendo que você tire as dúvidas sobre essa questão no material enxuto, que você estude esse tema do material enxuto e refaça a questão se for necessário. Pode fazer uma bateria de mais 10 questões sobre CRAS e da FCC. Pronto, você matou esse tema, você dominou esse tema. Inclusive, depois eu vou deixar no final um vídeo em que eu mostro para você os 5 temas, os 5 tópicos, que se você dominar, você vai acertar 86% das questões de português. Isso daqui vale para todos os concursos, principalmente de tribunais. E aí, lá no final do processo, depois que você fez as questões, depois que você pesquisou no material enxuto, se você tiver dúvidas, você vai e dá uma olhada na videoaula, por exemplo, sobre CRAS, que nós temos no aplicativo da Aprovação Ágil, para você tirar dúvidas, melhorar o seu conhecimento sobre aquele ponto da matéria. Ponto final.
com isso você vai evoluir muito. E a lógica vai ser a mesma em matemática, raciocínio lógico-matemático. Nessa matéria, eu vou te dar uma dica extra. Se você tem muitas dificuldades, e eu sei que normalmente a galera de tribunais, por exemplo, tem muitas dificuldades em matemática, raciocínio lógico-matemático. O que eu recomendo que você faça para você ter mais velocidade? E nesse momento pré-edital, não temos nenhum edital, por exemplo, de TRT publicado, faz muito sentido você fazer isso. Você pode até montar a sua base com as videoaulas, só que desde o começo eu recomendo que você coloque um pouco mais de prática no seu estudo. Toda vez que você estiver vendo uma videoaula, você vai ver o professor falar sobre um exercício, pause, faça o exercício antes dele. Isso daqui é uma coisinha simples que vai melhorar muito os seus fundamentos da matemática e uma dica extra também que você pode, além de, claro, fazer o curso completo que nós temos de raciocínio lógico matemático e de matemática dentro do aplicativo da Aprovação Ágil, você pode pesquisar os fundamentos da matemática no site do Khan Academy, que é uma plataforma aberta que provavelmente vai mudar a forma como você estuda também, porque ela tem outros estímulos e não são videoaula, porque já é uma plataforma mais moderna. Então, entenda isso. Se você quiser colocar obrigatoriamente a etapa de uma videoaula para montar a base, cara, sinceramente, você já estudou todas essas matérias básicas que eu estou falando aqui, todas. Pode ter sido com acertos, com erros. Eu mesmo estudei em escola pública a vida inteira e eu sei que eu tive falhas grotescas da minha preparação quando eu pensava nas matérias básicas. Faz parte do processo. Só que eu assumi esses erros e entendi que eu precisava de um estudo mais prático para concurso. E nessas matérias, presta atenção nisso. Você sempre tem milhares e milhares de questões. De cada uma das bancas, todos os concursos têm português na prática, então o banco é infinito quase. O que eu recomendo? Que você se alinhe às questões. Você vai perceber depois de um tempo, depois de mergulhar nas questões, que as provas se repetem, as questões se repetem na prática. O que eles mudam é o estímulo, aquele texto, mas praticamente os temas das questões se repetem. Vai ter uma hora que você vai ter a sensação que você está fazendo uma prova nova e parece que você já viu aquelas questões. Por quê? Você mergulhou tanto no perfil da prova, você virou um expert em fazer questões daquela banca que está fácil para você. Você pode até virar um examinador daqui a pouco porque está tranquilo para você. E entenda, sempre em concursos, nas matérias básicas, foco total nas questões anteriores da banca. Ponto final. Por exemplo, falando sobre TRTs. A banca principal é FCC, certo? Então o que você faz na hora de estudar com as questões dessas matérias básicas? Você vai colocar no filtro FCC, nível superior, e pode fazer as questões mais recentes. As provas mais recentes não tem problema, pode ser até de outra área. É claro que você pode também pegar as provas recentes de TRTs. Uma vantagem para quem estuda para TRT agora é que tivemos vários concursos recentes de TRTs. Ou seja, você tem várias provas parecidas com a que você vai enfrentar. Então, nas matérias básicas, resumindo, português, matemática, raciocínio lógico, matemática, até informática, se você for fazer algum outro concurso, o que você vai fazer? Estudar só com base nas questões. Teve dúvidas nas questões? Vai para o material enxuto. Gustavo, mas eu preciso saber de todos os temas antes para fazer questões. Não é? Não, mentiram para você a vida inteira. Você tem que fazer questões desde o começo dos seus estudos. Tira aquela ilusão de que as questões servem só para você validar um conhecimento que você teve. Não, eu quero que você use as questões como uma bússola para você chegar mais rápido no seu objetivo. E só de você cortar essa etapa da videoaula, você vai ganhar muito tempo. E agora eu quero que você entenda como você pode ter chances reais de aprovação no primeiro concurso e como você pode economizar pelo menos um ano de estudos nas matérias específicas. Presta atenção. De acordo com o levantamento que eu fiz das provas recentes de tribunais em geral, inclusive com muitos TRTs, 93% da prova na parte de direito é com foco na legislação. Lei seca, o texto puro da lei. Você com interpretação de texto, mais o conhecimento da legislação, e legislação em sentido amplo, falando até sobre atos administrativos aqui, não só a legislação do Planalto, Constituição e tal, atos administrativos aqui no meio. Você garante 93% de acertos para técnico. Para analista judiciário da área judiciária, 85% das questões voltadas para a legislação. Então você tem que entender isso daqui desde o começo. Se você quiser pegar um PDF de 15 mil páginas ou videoaulas em que o professor fica falando sobre jurisprudência, doutrina, cara, você vai perder pelo menos um ano, porque esse não é o foco da prova, gente. Cada vez mais eles cobram legislação e principalmente nos TRTs, presta atenção e marca isso, súmulas. Súmulas do TST principalmente. E súmulas são uma partezinha da jurisprudência, só que tem um caráter mais objetivo, então na prática você estuda com a lei seca. Por exemplo, nos materiais enxutos da Aprovação Ágil, é inegociável. Todo conteúdo de lei seca e todo conteúdo de súmula sempre está no material. E aí, dependendo do tópico, nós inserimos alguma jurisprudência, alguma doutrina e dependendo também do perfil. É claro que para formados em direito é diferente daquela galera que vai fazer o concurso para técnico judiciário da área administrativa, que não exige formação em direito. E aí, em alguns pontos, eles acabam pegando um pouco mais pesado. Então, você tem que entender que, você viu esses números que eu mostrei, né? 85% para analista, 93% para técnico, lei seca. O que você tem que fazer para ganhar tempo?
para você ter um atalho, dominar a lei seca. E a lei seca, gente, o texto puro da lei, é o conhecimento mais básico que nós temos. Então você tem que começar por aqui. Se você não errar mais questões de lei seca, você acerta 93% das questões de técnico. Você passa no concurso, o resto é resto. E se você dominar a lei seca, fica muito mais fácil de você entender o restante. Ai, Gustavo, mas eu preciso de uma videoaula para entender a lei seca. Não, para de vitimismo. Você pode, você consegue, eu consegui, gente. Você tem que ter um material adequado. Você tem que entender que, por exemplo, a lei seca, quando a gente fala de direito do trabalho, pensando nos TRTs, sinceramente, não é a CLT. Você vai estudar vários blocos da CLT, mas você não vai estudar tudo. Você tem que ter um material organizado, ponto final, com as súmulas vinculadas ali com a legislação aplicável. E com isso, você vai evoluir, porque é isso que vai cair na sua prova. Um professor, se ele estiver realmente preocupado com o seu desenvolvimento, em quase todas as matérias de direito, ele vai ter que pegar a legislação e ficar lendo para você na aula, porque é isso que vai cair na prova. E ele faz isso? Não, porque é chato. E aí ele não ganha seguidor, ele não é bem visto lá no cursinho, porque o pessoal reclama, porque a maioria dos concurseiros não querem estudar. Então você tem que virar essa chave e entender o que realmente cai na minha prova. É isso? Então eu vou comer com farofa esse conteúdo e fazer questões desde o dia 1. Porque você vai entender rapidinho que uma parte pequenininha do edital, 20%, ela é cobrada constantemente nesse tipo de concurso. É a lei de Pareto, aquela regra famosa 80-20. E aí, você tem que primeiro entender que se você estudar com as questões, esse conteúdo que é recorrente vai caindo no seu colo o tempo inteiro. Cada vez que você estuda esses pontos mais recorrentes, você revisa esse conteúdo, você aumenta a sua chance de acertar ainda mais na prova, porque naquilo que é historicamente mais cobrado, você está muito bom. E com a repetição, você vai melhorar. Eu sei que às vezes no primeiro ciclo, você pode demorar 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses para estudar todo o conteúdo, tá tranquilo. Da segunda vez que você começar a repetir, da terceira vez, cada vez você vai aumentando sua velocidade, você entende com mais qualidade, é um processo de repetição. Passar no concurso é muito simples, gente. É chato. Quem é chato vence. Você tem que ter um método, você tem que ter um objetivo claro, que é acertar 90% nesse tipo de concurso e repetir o simples que cai toda hora. Se você fizer isso, que é o que ninguém está disposto a fazer, você passa no concurso e você passa no seu primeiro concurso. Pô, eu passei no meu primeiro concurso exatamente com esse passo a passo. Então, se você seguir esse passo a passo, você consegue. E aí temos algumas exceções. Por exemplo, direito administrativo para TRT é clássico, tem alguns tópicos que são puramente doutrinários. E aí você não vai estudar toda a teoria da galáxia, você vai estudar aquela doutrina que normalmente é mais cobrada nesse tipo de concurso. Você vai fazer a mesma coisa em administração pública para técnicos. É um conteúdo que é mais pesado, é um pouquinho mais extenso porque tem muitas teorias, é um conteúdo puramente doutrinário. E aí nessas matérias você vai priorizar o estudo com as questões e a grande vantagem é que nós temos milhares de questões dessas matérias. Então, siga com o estudo mais prático, fazendo isso nas matérias básicas, focando nas questões e mudando o seu comportamento de parar de ver videoaula e começar a estudar de forma mais ativa, com material escrito, que é o que você vai enfrentar no dia da prova, você vai melhorar muito nas matérias básicas e isso vai ter inclusive um reflexo nas específicas, porque olha como as coisas se conectam. Você começa a estudar português de uma forma diferente, focando naquilo que você nunca fez provavelmente, que é focar em um material escrito, você melhora a sua interpretação de texto, a sua velocidade, a sua qualidade e isso vai ter um reflexo positivo na hora de você estudar direito, porque você vai ter uma capacidade maior de entender aqueles conteúdos que estão escritos e fazendo isso você vai ter muito mais velocidade, você nunca mais vai depender de um professor que fica falando sobre o divórcio, que fica falando sobre coisa feia aí, que eu não posso ficar falando o nome aqui, que senão derrubo meu vídeo nas aulas, porque é isso que a manada gosta, diversão. Você quer diversão ou quer passar no concurso? Na minha visão, muito mais divertido do que ficar vendo uma videoaula de um professor que é legalzão, é você ter uma vida concursada, ganhar pelo menos 10 pau como técnico, 16 pau como analista. Você escolhe o que é divertido para você. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que seguindo esse passo a passo você vai economizar pelo menos um ano de estudos para esses grandes concursos, principalmente concursos de tribunais que nós teremos agora? Caso você tenha alguma recomendação de um novo vídeo, mande aqui também, eu prometo responder todo mundo. Tem alguma dúvida, mande aqui, a equipe da Aprovação Ágil vai me ajudar a responder todo mundo. E muito importante, deixa sua curtida se você gostou ou não gostou, deixa descurtida e me conte por que, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, muito importante, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho, porque eu prometo te ajudar ainda mais nos melhores concursos. E também, dê uma olhada no aplicativo da Aprovação Ágil, tem a versão para computadores, tem o nosso curso completo para todos os tribunais e, inclusive, eu liberei um workshop grátis para você passar nesses concursos de TRTs. Está disponível no aplicativo da Aprovação Ágil, eu vou deixar o link aqui, mas você pode baixar ele de graça na loja oficial de aplicativos do seu celular. E também siga o Bitolei em todas as redes sociais e veja o Clube do Bitolei, que é uma novidade exclusiva para vocês do YouTube. Faça tudo isso agora e eu garanto que vai ser muito legal e eu vou te ajudar a passar nos próximos concursos que você quiser e você vai mudar sua vida para sempre. Fechado? Valeu, gente. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.